Fala pessoal, antes do vídeo começar eu gostaria de anunciar que eu acabei de criar um canal no Discord, onde a gente fala de desenvolvimento front-end, back-end, full stack, JavaScript e outras linguagens, e você está super convidado para participar. Basta clicar aqui no link da descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu irei falar quais são os frameworks JavaScript que eu usei em 2020 e eu pretendo continuar usando eles em 2021. Então, antes desse vídeo começar, eu gostaria de fazer dois disclaimers. O primeiro é que esses são os frameworks que eu uso para os meus projetos pessoais, para projetos de faculdade, para side projects. Em todos esses projetos, eu sou o único desenvolvedor. Eu sou uma equipe de uma pessoa só. Então, todos os frameworks que vocês estão prestes a ver são frameworks que priorizam muito a produtividade, ok? Se eu tivesse uma equipe de 20 desenvolvedores, eu talvez escolhesse outros frameworks, tá? Mas dadas essas minhas condições de desenvolvedor único, são esses que eu estou escolhendo. E segundo disclaimer, eu sou dev full stack, porém a minha área que eu me especializei mais foi front-end, tá? Então, novamente, todos esses frameworks que vão aparecer aqui são frameworks com foco em front-end. E sempre que possível eu tento meio que me esquivar do back-end, sabe? Ou usar algumas alternativas mais fáceis, porque eu tenho mais facilidade com front, então eu vou valorizar mais a minha área de expertise, né? E não a área que eu não manjo. Enfim, então qual framework JavaScript usar em 2021? Eu fiz um pequeno diagrama aqui para mostrar para vocês quais são as decisões que eu tomo antes de escolher algum. Então vamos começar aqui com uma pergunta simples. O seu site, ele precisa de back-end? E você deve estar se perguntando, ué, como assim? Todo site não tem back-end, não? Não. Por exemplo, o meu portfólio pessoal, ele não tem back-end. O blog que eu estou construindo para o meu portfólio pessoal, ele também não tem back-end. Eu simplesmente uso alguma plataforma de gerenciamento de conteúdo, ou seja, um CMS da vida, onde eu escrevo meus posts lá, depois o Next consome a API deles, cria lá meu blog. Isso tudo eu faço sem back-end. Com o meu portfólio é a mesma coisa. Eu vou lá e escrevo quais são as experiências que eu tive, que projetos eu fiz, e eu não preciso de back-end para isso. Eu não tenho um servidor rodando, fazendo query em banco de dados. Não tenho. Então, nesse caso, se você não precisar de back-end, eu recomendo fortemente que você use o Next. Ah, Daniel, e por que não o React? Porque, em primeiro lugar, que o Next ele é construído em cima do React, então tudo que o React tem, o Next também tem. E o Next tem todos os tipos de renderização. Ele tem renderização no cliente, renderização no servidor, ele tem geração de site estático. Então é como se ele fosse um React com superpoderes. Fora que ele ainda tem umas outras abstrações, como a parte de roteamento, já vem pronta aqui no Next. Eu não preciso me preocupar com React, Router DOM, eu não preciso, tá? Então, na minha opinião, o Next é um React melhorado. Eu não me vejo mais usando React nesses meus projetos no futuro. Não me vejo. Sinceramente, eu acho que o Next já está há milênios, há anos-luz aí do React. Enfim, então, se você não precisa de back-end, vai de Next puro. Só ele, tá? Agora vamos para uma pergunta um pouco mais difícil. Beleza, mas e se o meu site precisar de back-end? O que eu faço? Bom, aí eu me faço outra pergunta. Essa pergunta é, o back-end ele pode ser serverless? E caso você não entenda muito bem o que é arquitetura serverless e por que o Next usa essa arquitetura serverless de back-end, eu recomendo você entrar aqui nas minhas playlists de YouTube, que eu tenho um curso completo de Next.js Full Stack. E nessa primeira e segunda aulas aqui, eu explico para vocês como funciona a arquitetura serverless do Next, quais são as limitações que o serverless do Next tem. Enfim, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso aqui. Mas eu também vou colocar um card aqui em cima para vocês poderem clicar e ir direto, tá? Então, se o meu back-end pode ser serverless, eu continuo usando só o Next. Então, vocês estão vendo que eu realmente estou valorizando minha produtividade aqui. Eu poderia facilmente fazer um back-end na mão, usando um Node, Express da vida, mas eu falei, não, eu quero continuar só com o Next. Porque se eu for fazer duas coisas, aí, putz,
aí meu projeto vai demorar o dobro de tempo para sair. E eu quero que meu projeto saia rápido, porque meu foco é na produtividade. Então, se ele puder ser serverless, eu continuo usando o Next no front-end e eu uso as API routes do Next para fazer o back-end serverless, beleza? Ah, Daniel, mas e se o seu back-end não puder ser serverless? Qual é a alternativa que você usa? Bom, aí se ele tiver que ser, por exemplo, um monolito, onde eu teria que usar, por exemplo, um banco de dados SQL e não tem como de jeito nenhum usar serverless porque não encaixa direito. Então aí eu uso um combo de Next.js com um framework de back-end chamado Adonis. E se você me acompanha aqui no YouTube há algum tempo, você sabe que eu sou muito, muito, muito fã do Adonis. Eu acho o Adonis fenomenal. Eu usei ele só para um projeto, na verdade, foi a versão 4 dele. Não é a versão 5 que usa JavaScript. E eu me apaixonei por ele. Nossa, ele já vem com um monte de coisa pronta. Já vem com autenticação, com variável de ambiente, com CORS configurado. Já vem com funcionalidade de login, de recuperação de senha. E essa produtividade, para mim, que é dev front-end, e eu não quero fazer um back-end inteiro na mão, o Adonis, nossa, é uma mão na roda. Ele é fenomenal. E aí a gente cria um monolito com o Adonis, beleza? E depois a gente hospeda esse monolito em algum Heroku da vida. Então a gente não cria um back-end serverless usando o Adonis, tá? A gente cria um monolito tradicional. Então é por isso que eu coloquei essa setinha aqui. Pode ser serverless? Sim. Então usa as API routes do Next. Não pode ser serverless? Então cria um monolito com Adonis. Então, essas são as minhas decisões. Então, vocês puderam ver aqui que eu sou extremamente minimalista aqui na minha escolha de frameworks, não é? Se eu quisesse meter o louco aqui, nossa, claro que dava. Porque eu poderia falar, o seu site é estático, então usa o Gatsby. Ah, ele não é estático, então usa o Next. Ah, mas ele fica atrás de uma parede de login, então usa o React. Não. Eu não fiz esse macarrão aí de escolhas complexas e complicadas, não. Eu sou simples, eu tenho um ou dois frameworks que eu amo e eu tento usar eles o máximo que der para eu não ficar confuso e eu focar os meus estudos em poucas coisas. Aqueles devs que ficam que nem uma barata tonta todo dia estudando um novo framework, uma nova biblioteca, eles nunca vão se especializar em nada. E eu preciso me especializar em algum assunto para eu ficar produtivo nele. Então, se hoje eu tiver que construir um site com Next, eu vou construir ele muito rápido, porque eu já fiz 3 sites com Next, eu já fiz um curso de YouTube completo de Next, então eu sou muito produtivo com ele. O Adonis eu não usei tanto quanto o Next, mas eu já fiz um projeto com ele, então eu também me sinto confortável com o Adonis. Se eu tivesse 300 frameworks aqui, eu não ia ficar especialista em nenhum, entendeu? Então, se você não gostou desse meu approach aqui, dessas decisões que eu estou tomando para escolher um framework, monta um diagramazinho para você também, tipo esse aqui, para você não ficar maluco, para você não ficar louco e falar, não, peraí, olha só. Eu sou dev front-end ou back-end e eu uso esses 2 ou 3 frameworks aqui para tudo, tá? E aí assim você consegue praticar e ficar especialista nesses frameworks. E quando você fica especialista em alguma biblioteca, a sua produtividade ela explode, ela vai lá para as nuvens. Então eu sou muito produtivo com Next. Mas se eu usasse 5 frameworks tipo Gatsby, React, Adonis e Nest, eu seria mais ou menos em todos eles, ao invés de especialista em 2, sabe? Então essa é a decisão que eu tomei de especializar em pouquíssimos frameworks. Claro que eu estou de olho em outros e que eu sempre dou uma olhada nesses outros para eu me manter atualizado. Inclusive, há pouco tempo atrás eu não usava o Next, eu usava só o React e agora eu substituí completamente o React, tá? E se surgir algum outro framework que eu considero melhor que o Next, eu também vou substituir o Next, tá bom? É porque ele é o framework que eu uso hoje que melhor me atende. Mas eu estou sempre de olho nos outros, tá? Então, foque aqui em poucos frameworks para você se especializar neles, mas sempre mantenha aí um olho aberto em outros, tá? E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui em um framework que eu estou muito de olho para 2021. Ele se chama Blitz.js. E a ideia dele é ele pegar todas as modernidades e todas as novidades que o Next está trazendo nesse mundo do Jamstack
E caso você não saiba o que é Jamstack, eu também vou colocar algum card aqui em cima para você ver um vídeo que eu falei sobre isso. Então, ele tenta pegar todas essas novidades do Jamstack e criar um framework full stack. Porque eu falei que o Next é um framework full stack, mas ele tem as suas limitações, né? Eu não posso usar ele para tudo. Se eu quiser construir um monolito, eu não consigo fazer ele com o Next. Eu preciso de uma ajuda do Adonis ou Node com Express, entendeu? E a ideia do Blitz é exatamente resolver isso. É você criar um framework Jamstack como o Next, só que full stack. Então você consegue sim criar um monolito com ele. Então a ideia é que com o Blitz, daqui a pouco, se esse Blitz realmente lançar no que vem, ele vingar e ele ser tudo isso que ele está prometendo, a ideia é que meu diagrama seja assim. Quero fazer um site? Sim. Então uso o Blitz. Entendeu? Que ele seja a nova bala de prata aqui do meu cinturão de ferramentas aqui do Batman, né? Então, porque por enquanto a minha bala de prata como dev front-end é o Next. Mas ele não é exatamente uma bala de prata porque ainda tem alguns casos em que não rola de usar o Next. E a ideia é que você consiga usar o Blitz em todos os casos, tá? Mas enquanto eu estou no aguardo dele, enquanto eu espero ele ser lançado e eu testar ele, essa daqui é a minha stack de linguagens, beleza? E uma última observação antes do vídeo começar é que o Adonis ele está lançando a versão 5 dele, que é a versão com TypeScript, que eu estou muito animado para mexer com ela, porque para mim o Adonis só não era o framework perfeito porque ele não tinha TypeScript, e eu uso TypeScript para tudo hoje. Então na hora de eu sair programando, eu preciso daquele autocomplete do JavaScript, do TypeScript, sabe? Eu preciso estar digitando e já aparecer 1000 sugestões, eu quero apertar ponto ali numa variável, num objeto, e ele já me sugere 1 milhão de coisas. E do jeito que o Adonis está agora, isso não acontece. Inclusive, se você entrar no site deles aqui, o adonisjs.com, ainda aparece a versão 4 aqui. Essa daqui não é a versão 5. Se você quiser ver a versão 5, você tem que clicar em Learn More. Aí você vem aqui em uma versão de Preview. Então, você está no site de Preview. Então, já dá para usar o Adonis V5, mas eu ainda estou esperando ele ser lançado, tá? Inclusive, ele está demorando bastante para ser lançado. A primeira vez que ele foi anunciado, olha só, foi 29 de fevereiro de 2020. 29 de fevereiro! Então, assim, a gente está em dezembro agora, ó. 26 de dezembro, e até hoje ele não foi lançado, tá? Mas eu tenho esperança que no máximo até fevereiro ou março do ano que vem ele seja lançado. E por enquanto eu não precisei usar mais o Adonis, tá? Eu usei o Next para todos os meus projetos. Então eu vou rezar para quando eu precisar construir um back-end completaço, sem ser serverless e fragmentado, sendo mais monolito mesmo, eu espero que quando eu precise, o Adonis versão 5 já esteja lançado, beleza? Então esse é um vídeo que muitas pessoas me pediram e eu resolvi fazer. Então é isso, se você tiver qualquer dúvida você pode mandar aqui nos comentários, porque esse assunto de escolha de frameworks é bem difícil e complexo e ele é muito subjetivo também. Essa daqui é a minha opinião, pode ser que eu mude de opinião no futuro, eu já troquei de framework umas trocentas vezes também, então pode ser que eu esteja errado agora e que eu mude de opinião no futuro, é um assunto subjetivo, pode ser que você tenha uma opinião completamente diferente da minha, então comenta aqui a sua opinião sobre esse assunto. Qual é o framework que você usa no front e no back? Você usa algum framework full stack? E se você quiser discutir com uma galera muito foda de programação, eu recomendo você entrar no meu canal de Discord. O link está aqui na descrição, a gente troca uma ideia muito massa lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.